Se você entendeu o processo, tentou aplicar, e ainda assim, sente que continua travado, este vídeo é para você. Talvez você tenha ajustado seus pensamentos, mudado sua forma de pensar, repetido afirmações e se mantido mentalmente focado. Mas, e se o problema não estiver no seu pensamento? E se a realidade não estiver respondendo ao que você quer, mas a algo mais profundo? E se a assinatura energética que você está emitindo agora estiver moldando seus resultados em silêncio? Fique comigo até o final deste vídeo. Ao longo dessa jornada, o arquiteto quântico e as mentes brilhantes de nossos integrantes já compartilharam chaves importantes. Hoje, vamos ajustar mais uma delas, talvez a mais sutil de todas: o estado interno que você sustenta enquanto deseja. A maioria das pessoas acredita que está criando a própria realidade, a partir do que pensa. Por isso, tenta controlar pensamentos, repetir afirmações, visualizar resultados e manter uma vigilância constante sobre a mente. Ainda assim, mesmo fazendo tudo certo, muitas não veem mudanças concretas acontecerem. O esforço aumenta, a frustração cresce e surge a sensação de que algo invisível está bloqueando o processo. É exatamente aqui que precisamos ir além do pensamento. O que realmente organiza a experiência não é o pensamento isolado, mas o estado interno que sustenta esse pensamento. Aquilo que você está emitindo agora não vem apenas das ideias conscientes que escolhe ter, mas principalmente de padrões emocionais, corporais e identitários que operam abaixo do nível da atenção. Esses padrões formam o que podemos chamar de assinatura energética, um campo contínuo de informação que se expressa em cada escolha, reação, silêncio e expectativa. Imagine, por exemplo, uma pessoa que afirma todos os dias que quer prosperar financeiramente. Ela repete frases positivas, faz visualizações e consome conteúdos sobre abundância. No entanto, ao abrir o aplicativo do banco, sente imediatamente tensão no corpo. Os ombros se contraem, a respiração encurta e surge um pensamento recorrente de preocupação. Mesmo sem perceber, essa resposta automática comunica ao campo um estado de insegurança e vigilância. O desejo é prosperidade, mas a assinatura emitida é de sobrevivência. O campo responde a essa coerência interna, não às palavras repetidas. Outro exemplo bastante comum aparece nos relacionamentos. Alguém diz que deseja um vínculo saudável, leve e verdadeiro, mas carrega uma expectativa constante de rejeição. Em encontros ou conversas, essa pessoa se antecipa, se protege, mede palavras e interpreta sinais neutros como ameaças. O desejo consciente é conexão, mas a assinatura energética emitida é de defesa. O resultado costuma ser o afastamento ou a repetição dos mesmos padrões que ela jura querer evitar. Esses exemplos revelam algo fundamental. Não estamos atraindo aquilo que pensamos querer. Estamos atraindo aquilo que estamos preparados para sustentar internamente. A assinatura energética revela o grau de organização do nosso sistema emocional e identitário. Ela não é criada no momento do desejo. Ela já estava presente antes, moldada por experiências passadas, crenças silenciosas e estratégias inconscientes de proteção. É por isso que, quando falamos em sair do degrau da sobrevivência, não estamos falando apenas de dinheiro, trabalho ou resultados externos. Estamos falando de um estado interno em que o corpo, a emoção e a identidade deixam de operar em alerta constante. Enquanto esse alerta existir, qualquer tentativa de manifestação vira esforço. E esforço contínuo é sempre um sinal de desalinhamento. Nesse ponto, muitas pessoas tentam corrigir o problema pensando mais, controlando mais, desejando mais. E é exatamente aí que o processo trava. Quanto mais tentamos manipular o resultado a partir do pensamento, mais reforçamos uma identidade que ainda não confia, que ainda precisa controlar, que ainda opera a partir da escassez. O campo não responde à intensidade do desejo, ele responde à estabilidade do estado interno. Inicio este vídeo com um convite para essa virada de percepção. Antes de tentar criar algo novo, observe o que você já está emitindo agora, sem julgamento, apenas como um diagnóstico honesto, porque aquilo que você emite continuamente, mesmo sem perceber, já está em diálogo com o campo, com as pessoas e com o universo o tempo todo. Inspire lenta e profundamente, mantendo um ritmo confortável e estável. Sinta seus batimentos cardíacos. Perceba o ar entrando em seus pulmões. Permita que a sensação de calma e tranquilidade se instale. Deixe seus pensamentos fluírem sem controle, sem críticas e sem julgamentos. Comece a observar quais sentimentos predominam na sua rotina, sem brigar com eles. Você está iniciando uma jornada para ajustar o que não está funcionando, de forma sutil e sem caos. Imagine uma longa estrada de mão única, agradável, e você caminhando por ela. À medida que avança, surgem dois caminhos. Um deles está sinalizado com aquele sentimento que você deseja deixar para trás. O outro representa o novo caminho, onde esse sentimento não precisa mais te acompanhar. A cada entroncamento,
você escolhe o caminho que te afasta do malestar e, pouco a pouco, substitui o que antes te limitava por sentimentos que deseja alimentar e permitir que se manifestem na sua vida. Faça esse exercício diariamente. Se precisar, volte este vídeo e repita os passos com calma. Essa é a primeira etapa do ajuste da sua assinatura energética. Agora, vamos avançar para a próxima parte dessa jornada. Depois de reconhecer o que estamos emitindo, surge quase automaticamente uma tentação: a de corrigir tudo rapidamente, a de ajustar o estado interno usando a mesma lógica que aplicávamos ao controle dos pensamentos e dos resultados. É nesse ponto que muitas pessoas, mesmo conscientes do processo, entram em uma nova armadilha. Elas compreendem que o estado interno importa, mas tentam controlá-lo do mesmo modo que tentavam controlar a mente. E isso mantém o sistema exatamente no mesmo lugar. O controle do desejo costuma ser confundido com disciplina, foco ou determinação. À primeira vista, ele parece uma virtude. A pessoa acredita que, ao manter atenção constante sobre aquilo que quer, estará garantindo que o resultado chegue. Mas, quando observamos com mais cuidado, percebemos que esse controle quase sempre nasce da desconfiança. É o medo de perder, o medo de errar, o medo do que, se relaxar por um instante, tudo desmorone. O desejo passa a ser vigiado, acompanhado e testado o tempo todo. Um exemplo comum aparece na vida profissional. Alguém decide mudar de carreira ou melhorar sua condição financeira. A ideia é legítima e o movimento inicial é saudável. Com o tempo, porém, essa pessoa começa a checar constantemente se está no caminho certo. Analisa cada pequeno resultado, compara-se com os outros, revisa decisões repetidas vezes e sente ansiedade quando os sinais externos não confirmam imediatamente o avanço esperado. O desejo deixa de ser inspiração e passa a ser pressão. O corpo permanece em alerta e o estado interno continua sendo o da sobrevivência, apenas disfarçado de ambição. O mesmo padrão surge nos processos de autodesenvolvimento. Há pessoas que dizem querer mais paz, equilíbrio e clareza, mas transformam essa busca em uma tarefa rígida, monitoram emoções, cobram-se por não estarem calmas o suficiente e se frustram quando pensamentos antigos retornam. A tentativa de controlar o próprio processo de transformação cria exatamente o oposto do que se deseja. Em vez de leveza, surge tensão. Em vez de presença, surge vigilância constante. Quando o desejo é sustentado dessa forma, ele deixa de ser um vetor de reorganização e passa a ser um ponto de contração. O sistema interno não encontra espaço para se reconfigurar, porque está sempre sendo puxado de volta ao mesmo lugar. É como tentar reorganizar um ambiente enquanto alguém insiste em manter todos os objetos exatamente onde estavam, por medo de perder o controle da situação. Do ponto de vista psicológico, Carol Rogers descreveu esse movimento como a tentativa de sustentar uma imagem ideal de si mesmo, enquanto o organismo real ainda opera em outro nível. A pessoa quer parecer confiante, segura e alinhada, mas internamente permanece em alerta. Essa incongruência gera desgaste, esforço e sensação de estagnação. Não porque exista algo errado com o desejo, mas porque o controle impede a integração. Na perspectiva de Hélio Couto, esse mesmo fenômeno aparece como um colapso da emissão. O campo não responde à insistência, responde à coerência. Quando o desejo é sustentado com tensão, o sinal enviado ao campo é de falta e instabilidade. Não importa o quanto a mente repita que está tudo bem. O corpo, a emoção e a identidade comunicam outra coisa. E essa comunicação acontece o tempo todo. É importante compreender que soltar o controle não significa abandonar o desejo. Significa retirar a vigilância constante sobre ele. Significa permitir que o sistema interno encontre um novo ponto de equilíbrio sem ser forçado. Quando o controle diminui, o corpo relaxa, a respiração se amplia e o estado interno começa a se reorganizar de forma natural. É nesse espaço que o campo encontra condições para responder de outra maneira. Por isso, o esforço excessivo é um indicador valioso. Sempre que algo parece exigir força constante, atenção ininterrupta ou monitoramento obsessivo, vale a pena observar o estado que sustenta esse movimento. Na maioria das vezes, o esforço não está criando avanço. Ele está apenas mantendo o sistema ocupado, impedindo que algo mais profundo se reorganize. Este capítulo não é um convite à passividade, é um convite à precisão. A diferença entre desejar e controlar é sutil, mas decisiva. Quando o desejo nasce de um estado mais estável, ele orienta. Quando nasce da tensão, ele paralisa. Reconhecer essa diferença é um passo fundamental para sair do degrau da sobrevivência e permitir que a realidade comece a responder de forma mais coerente com aquilo que você está se tornando. Existe algo importante nessa reorientação energética que merece ser observado. A sua postura diante dessas informações é percebida e registrada pelo seu próprio sistema como um ponto de mudança,
como a afirmação de um novo posicionamento interno. Quando você acena positivamente para isso, seja com um like, um comentário ou um compartilhamento, o seu inconsciente reconhece esse movimento e favorece a continuidade do processo. Se inscreva no canal para seguir conosco nessa jornada de evolução. A missão do arquiteto quântico é levar e elevar a consciência de todos que se dispõem a caminhar, porque podemos sim construir uma experiência de vida muito melhor a partir desse novo nível de compreensão. Depois de compreender o impacto da assinatura energética e reconhecer como o controle do desejo gera esforço e estagnação, surge uma pergunta inevitável. Se não é pela força, se não é pelo controle, então como a mudança realmente acontece? A resposta não está em fazer menos, nem em abandonar o desejo, mas em permitir que o sistema interno encontre um novo ponto de organização. Esse movimento é o que chamamos de soltar. Soltar não é desistir. Soltar não é se conformar. Soltar é retirar a vigilância constante que mantém o estado interno em alerta. É permitir que o corpo, a emoção e a identidade deixem de operar como se algo estivesse sempre prestes a dar errado. Enquanto esse estado de prontidão existir, o campo continua recebendo o mesmo sinal, independentemente do quanto a mente deseje algo diferente. Quando o controle diminui, algo muito concreto acontece no organismo. A respiração se aprofunda, os músculos relaxam e o pensamento desacelera. Não por técnica, mas por coerência. O sistema deixa de gastar energia tentando garantir resultados e passa a utilizar essa energia para reorganizar padrões mais profundos. Nesse ponto, a mudança deixa de ser um esforço consciente e passa a ser um processo natural. Muitas pessoas acreditam que precisam manter o desejo ativo o tempo todo para que ele se realize. Mas o que sustenta a realização não é a lembrança constante do desejo, é a estabilidade do estado interno que o acompanha. Quando o desejo já foi reconhecido e integrado, insistir nele apenas revela insegurança. O campo não responde à repetição, responde à confiança silenciosa de quem já não precisa vigiar o resultado. Um exemplo simples ajuda a ilustrar isso. Pense em alguém aprendendo a dirigir. No início, cada movimento exige atenção total. O corpo fica tenso, a mente alerta e o controle é constante. Com o tempo, à medida que a habilidade se integra, dirigir deixa de ser um esforço consciente. O controle se dissolve, mas a competência permanece. O mesmo acontece com os processos internos de mudança. Enquanto tudo é controlado, o sistema ainda está aprendendo. Quando o controle cai, é sinal de integração. Soltar também não significa passividade diante da vida. Pelo contrário, quando o estado interno se estabiliza, as ações se tornam mais precisas. As escolhas deixam de ser reativas e passam a ser alinhadas. A pessoa percebe oportunidades com mais clareza, responde com menos ansiedade e age a partir de um lugar mais inteiro. O movimento externo continua existindo, mas já não nasce da urgência. Nesse estágio, a realidade começa a responder de forma diferente. Não porque algo mágico aconteceu, mas porque o sinal emitido mudou. O campo encontra espaço para reorganizar caminhos, encontros e circunstâncias que antes não conseguiam se alinhar, não por merecimento, nem por esforço, mas por coerência. A mudança acontece de dentro para fora, e o externo acompanha. Por isso, soltar é um ato de maturidade interna. É confiar que o processo continua mesmo quando a mente não está supervisionando cada detalhe. É reconhecer que aquilo que precisa se manifestar encontra seu caminho quando o sistema interno deixa de interferir compulsivamente. Esse é o verdadeiro salto para fora do degrau da sobrevivência. Não quando tudo está garantido, mas quando o estado interno já não opera a partir do medo. Este capítulo encerra um ciclo importante. Reconhecer o que se emite, perceber a armadilha do controle e permitir a reorganização natural formam a base dessa jornada. A partir daqui, o caminho se amplia. O desejo deixa de ser um problema a ser resolvido e passa a ser uma direção silenciosa, sustentada por um estado interno mais estável e consciente. Respire novamente, sem pressa. Perceba como seu corpo está agora depois de atravessar essas reflexões. Não tente mudar nada, apenas observe. Esse simples gesto já faz parte do soltar que estamos descrevendo. Você já compreende que soltar é uma etapa fundamental do processo e está preparado para entender como as coisas se materializam mais adiante. O arquiteto quântico acaba de lhe entregar o mapa de como administrar esse movimento interno para que aquilo que você projeta possa, de fato, começar a se manifestar. Até o final deste vídeo, você perceberá o quanto essas etapas são decisivas e como o seu futuro se transforma, de acordo com a energia que você sustenta e propaga. Seguimos adiante. Até aqui, caminhamos por algo essencial. Você reconheceu
O que emite percebeu como o controle do desejo cria tensão e começou a experimentar o soltar como um ajuste interno real, não como uma ideia abstrata. Esse movimento já provoca uma mudança importante. Ele desloca o centro da experiência da mente isolada para o organismo como um todo. Desde o início dessa jornada, nos apoiamos em duas formas complementares de compreensão. Uma delas nos ajuda a perceber como o estado interno conversa com a realidade e com aquilo que se manifesta. A outra nos mostra como esse estado se organiza, se protege e se repete ao longo do tempo. É por isso que Hélio Couto e Carl Rogers caminham conosco desde os primeiros passos. Rogers nos ajuda a compreender algo decisivo neste ponto. A mudança real não acontece quando tentamos nos tornar alguém diferente, mas quando deixamos de lutar contra quem somos agora. Enquanto existe tensão interna, cobrança excessiva ou esforço para sustentar uma imagem ideal, o sistema permanece dividido. Soltar começa exatamente quando essa divisão diminui, quando corpo, emoção e identidade passam a operar na mesma direção. Mas existe um nível ainda mais profundo desse processo. Mesmo quando relaxamos o controle consciente, certos padrões continuam ativos. Reações automáticas, expectativas silenciosas, medos antigos, que não surgem como pensamentos claros, mas como sensações difusas no corpo. É aqui que entramos em uma nova etapa da jornada. É nesse momento que quero que você visualize o arquiteto quântico em um vagão exclusivo de um trem em movimento. Em determinadas paradas, novas pessoas entram, não para transformar este espaço em uma palestra, nem para criar disputas de ideias, mas para enriquecer e facilitar a compreensão do caminho que estamos percorrendo. Nesse trem, ninguém silencia. Cada um ocupa seu lugar e contribui com aquilo que consegue enxergar. O arquiteto quântico mede essas visões, extraindo o essencial para todos nós. A partir deste capítulo, começamos a olhar para o que opera abaixo da superfície da consciência, para aquilo que influencia nossas escolhas, sem pedir permissão. Carl Jung dedicou sua vida a investigar exatamente esse território. Ele mostrou que grande parte do que vivemos não nasce de decisões racionais, mas de conteúdos inconscientes que buscam expressão. Quando esses conteúdos não são reconhecidos, continuam atuando nos bastidores, moldam relacionamentos, escolhas profissionais, reações emocionais e até a forma como lidamos com dinheiro e segurança. O desejo pode ser claro, mas o sistema interno ainda responde a padrões antigos. Soltar, nesse nível, não é apenas relaxar, é permitir que esses conteúdos venham à consciência, sem julgamento e sem repressão. Isso explica por que tantas pessoas sentem que avançam e, de repente, retornam ao mesmo ponto. Não é falta de esforço, é coerência interna. O sistema só se reorganiza até onde se sente seguro para ir. Conteúdos inconscientes não integrados funcionam como âncoras invisíveis, puxando a experiência de volta para o que já é conhecido. O soltar verdadeiro começa quando você não tenta eliminar essas partes, mas passa a reconhecê-las. Quando observa suas reações sem se confundir completamente com elas, quando percebe que nem tudo o que sente define quem você é, mas tudo o que sente pede integração. Esse movimento reduz o conflito interno e cria espaço para uma reorganização mais profunda. Neste ponto da jornada, não estamos tentando mudar o mundo externo, estamos reorganizando o território interno, onde as mudanças se tornam possíveis. Emoção, sentimento e identidade começam a se alinhar. A ação, quando surgir, virá desse novo lugar, com menos urgência e mais precisão. Seguimos adiante. Nos próximos capítulos, vamos observar como esse ajuste interno começa a influenciar diretamente suas decisões, seus movimentos e a forma como você age no mundo. Cada estação dessa jornada adiciona clareza, não peso. O processo continua passo a passo, sem força, sem controle, mas com consciência. Depois de reconhecer o que você emite, perceber a armadilha do controle e começar a integrar conteúdos mais profundos do seu sistema interno, surge um novo ajuste necessário. Mesmo quando a tensão diminui e o soltar começa a acontecer, ainda existe um hábito muito comum que mantém o processo parcialmente travado: a tentativa de fazer a vida acontecer exclusivamente pela força da vontade. É aqui que entramos em uma nova estação dessa jornada. Até agora, caminhamos apoiados por uma compreensão energética e psicológica que ajudou a estabilizar o terreno interno. A partir deste ponto, começamos a observar algo ainda mais refinado: a relação entre esforço, resistência e fluidez. É nesse momento que a visão de Alan Watts se torna uma contribuição natural para o caminho que já estamos trilhando. Watts apontava algo simples, mas profundamente contraintuitivo. Quanto mais tentamos controlar a vida, mais nos afastamos do fluxo natural da experiência. Não porque o desejo esteja errado, mas porque o esforço excessivo cria uma separação artificial entre quem deseja e aquilo que é desejado. O indivíduo passa a se posicionar como alguém que precisa empurrar a realidade,
quando na verdade já faz parte dela. Esse é um ponto delicado. Muitas pessoas confundem soltar com desistir e por isso resistem a esse ajuste. Mas o que está sendo proposto aqui não é abandono, é precisão. Existe uma diferença clara entre ação alinhada e esforço compulsivo. A ação alinhada nasce de um estado interno mais estável. O esforço compulsivo nasce da desconfiança, da pressa e do medo de que, se nada for feito imediatamente, tudo se perca. Um exemplo simples ajuda a tornar isso concreto. Imagine alguém que deseja melhorar sua vida financeira. No início, essa pessoa estuda, organiza, se movimenta. Até aqui, tudo é saudável, mas em algum momento o desejo começa a ser acompanhado de ansiedade constante. Ela checa resultados o tempo todo, compara-se com os outros, revisita decisões repetidamente e sente que nunca está fazendo o suficiente. A ação deixa de ser expressão e se transforma em tentativa de controle. O corpo permanece em alerta, e o sistema interno continua operando no modo sobrevivência, mesmo quando o objetivo declarado é prosperar. Watts diria que nesse ponto a pessoa está tentando nadar contra a correnteza, acreditando que quanto mais força fizer, mais rápido chegará ao destino. O que ela não percebe é que o próprio esforço excessivo está criando resistência. Soltar, aqui, não significa parar de agir, significa parar de lutar contra o movimento natural do processo. Quando esse ajuste acontece, algo curioso começa a surgir. A ação continua existindo, mas perde o peso. As decisões se tornam mais claras. O corpo responde com menos tensão. A mente deixa de antecipar cenários o tempo todo. A pessoa passa a agir quando há ação a ser feita, e a parar quando não há, sem culpa e sem cobrança interna. Isso não é passividade, é inteligência adaptativa. Neste ponto da jornada, começamos a integrar algo essencial. Emoção, sentimento e ação precisam estar em coerência. Quando a emoção se estabiliza, o sentimento deixa de oscilar de forma caótica. Quando o sentimento se organiza, a ação emerge no tempo certo, nem antes, nem depois. Esse encadeamento é o que permite que o processo avance sem esforço desnecessário. Agora convido você a um exercício simples, mas extremamente revelador. Pare por alguns instantes e observe uma área da sua vida onde você sente que está tentando demais. Não para resolver, apenas para observar. Perceba como seu corpo reage quando você pensa nesse tema. Atenção, pressa ou contração. Não tente mudar nada, apenas reconheça. Em seguida, pergunte silenciosamente a si mesmo o que está de fato sob o seu controle agora, de forma real e simples. Talvez a resposta seja uma pequena ação. Talvez seja nenhuma ação. Aceite a resposta sem discutir com ela. Repita esse exercício nos próximos dias. Sempre que perceber esforço excessivo, volte para o corpo. Volte para a sensação. Ajuste o estado, não o resultado. Aos poucos, você começará a perceber que a vida responde melhor quando você deixa de empurrá-la. Este capítulo marca uma transição importante. Estamos aprendendo a agir sem forçar, a desejar sem vigiar, e a caminhar sem lutar contra o próprio caminho. Nos próximos passos, vamos observar como esse novo modo de ação começa a gerar efeitos concretos no mundo externo, preparando o terreno para aquilo que chamamos de materialização. Seguimos adiante. O trem continua em movimento, e cada estação revela não algo novo para controlar, mas algo antigo para soltar. À medida que avançamos nessa jornada, algo começa a se tornar evidente. Soltar não significa perder direção. Pelo contrário, quando o estado interno se estabiliza, surge naturalmente a necessidade de dar forma ao movimento. Não por urgência, não por ansiedade, mas por clareza. Existe um impulso saudável de organizar a própria vida, não para controlar o futuro, mas para se posicionar de maneira mais consciente no presente. É exatamente nesse ponto que uma nova voz entra no vagão, não para substituir as anteriores, nem para criar hierarquias de ideias, mas para ajudar a transformar consciência em direção concreta. Jordan Peterson se junta a nós nesse momento específico da jornada, quando compreender já não é suficiente e agir passa a ser necessário. A contribuição de Peterson começa onde muitos processos de autodesenvolvimento falham, na transição entre compreensão interna e ação responsável no mundo. Ele aponta que o caos não se organiza sozinho. O caos precisa de estrutura, mas não de uma estrutura rígida, imposta por medo ou controle. Ele fala de uma estrutura que nasce de significado, de responsabilidade assumida de forma voluntária e consciente. Isso dialoga diretamente com tudo o que já vimos até agora. Rogers nos mostrou que a mudança real acontece quando deixamos de sustentar uma imagem idealizada e passamos a agir a partir de quem somos de forma congruente. Jung aprofundou essa visão ao revelar que, quando conteúdos inconscientes não são reconhecidos, eles passam a dirigir nossas escolhas
silenciosamente. Watts nos alertou que o esforço excessivo cria resistência e nos afasta do fluxo natural da vida. Hélio Couto nos lembrou que o campo responde à coerência do estado interno. Não há insistência mental. Peterson entra exatamente como o elo que conecta essas compreensões à realidade prática. Ele afirma que responsabilidade não é um peso a ser carregado. Responsabilidade é orientação. Quando você assume responsabilidade por algo pequeno, real e possível, você começa a organizar o caos ao seu redor. Não porque o mundo mudou, mas porque você mudou a forma de se posicionar diante dele. Aqui existe um ponto crucial que costuma ser mal compreendido. Muitas pessoas acreditam que precisam ter tudo resolvido internamente antes de agir. Esperam confiança total, clareza absoluta ou ausência completa de medo. Mas isso raramente acontece. A ação alinhada não nasce da perfeição interna. Ela nasce da disposição de dar o próximo passo possível, mesmo com incerteza, desde que esse passo seja honesto e coerente com o estado interno que está sendo cultivado. Observe como esse movimento se encaixa com o soltar. Soltar não é cruzar os braços. Soltar é deixar de controlar o resultado enquanto se compromete com a direção. É agir sem vigiar compulsivamente. É assumir responsabilidade sem carregar o peso do mundo nas costas. Esse equilíbrio é raro, mas profundamente transformador. Um exemplo simples pode ajudar a tornar isso mais concreto. Imagine alguém que deseja reorganizar sua vida profissional. Antes, essa pessoa oscilava entre dois extremos. Ou se cobrava demais, tentando resolver tudo de uma vez, ou paralisava esperando o momento perfeito. Agora, com esse novo entendimento, ela escolhe algo concreto e possível. Atualiza um currículo, estuda um tema específico, inicia uma conversa. Não porque isso garante o futuro, mas porque é o passo honesto disponível agora. Esse tipo de ação reduz a ansiedade, fortalece a identidade e envia um sinal completamente diferente ao campo. Peterson diria que é assim que o significado começa a se construir. Watts complementaria dizendo que, quando a ação não nasce da ansiedade, ela flui. Rogers lembraria que essa ação precisa ser congruente com a experiência interna. Ian apontaria que, ao agir conscientemente, conteúdos inconscientes começam a se integrar em vez de sabotar. Hélio Couto fecharia esse ciclo, mostrando que o campo responde à coerência entre intenção, estado e aca. Perceba o que está acontecendo aqui. Não estamos adicionando mais uma técnica. Estamos refinando a postura. Emoção, sentimento e ação começam a operar em um mesmo eixo. O desejo deixa de ser um ponto de tensão e passa a ser uma orientação silenciosa. A responsabilidade deixa de ser um fardo e se transforma em uma âncora de estabilidade. Neste estágio da jornada, a materialização ainda não é o foco direto, mas o terreno está sendo preparado de forma concreta. O futuro não está sendo forçado, ele está sendo organizado, e isso acontece passo a passo, através de ações pequenas, conscientes e alinhadas com o estado interno que você vem cultivando desde o início dessa viagem. Nos próximos capítulos, vamos observar como essa combinação, soltar, integrar e agir com responsabilidade, começa a gerar respostas visíveis na realidade. Não como recompensa, não como prêmio, mas como consequência natural de um sistema que finalmente entrou em coerência. Seguimos adiante. O trem continua avançando, agora com mais clareza de direção, sem perder a leveza do movimento. Depois de tudo o que percorremos até aqui, é o momento de reunir as peças. Reconhecemos a assinatura energética. Compreendemos como o controle excessivo cria estagnação. Aprendamos a soltar, a integrar emoção, sentimento e ação. E começamos a dar forma ao movimento com responsabilidade e direção. Agora, cabe ao arquiteto quântico fazer aquilo para o qual ele existe. Sintetizar. Existe um ponto central em todo esse processo de materialização da realidade. Um ponto simples, mas profundamente negligenciado. A realidade começa a responder quando há coerência verdadeira entre aquilo que o coração sente e aquilo que a mente projeta. Não se trata apenas de pensar positivo. Não se trata de repetir frases ou desejar com força. A materialização acontece quando a visualização mental do futuro é feita com verdade emocional. Quando você é capaz de sentir, no presente, as emoções daquele momento que está projetando. Não apenas imaginar a cena, mas vivê-la por dentro com sensibilidade real. Quando essa projeção é honesta, algo muda. A mente visualiza, o coração confirma e o corpo responde. Às vezes, você percebe detalhes sutis, a sensação de calor ou frio, um cheiro específico, um sabor, a textura de um ambiente, o peso emocional daquele instante. É nesse ponto que mente e coração deixam de operar separados. Eles se tornam um único campo de emissão. Aqui, a contribuição de Jordan Peterson ajuda a esclarecer algo importante. Ele observa que o cérebro reage com intensidade ao que é vivido com forte carga emocional, mesmo quando isso acontece internamente. Quando uma imagem mental é acompanhada de emoção verdadeira,
o sistema nervoso passa a trotelar como algo significativo e real. Isso reorganiza a percepção, comportamento e expectativa, não por magia, mas por estrutura biológica e psicológica. É exatamente por isso que falamos tanto sobre soltar ao longo dessa jornada. Soltar não é abandonar o desejo. Soltar é educar o sistema interno para este momento específico. Uma vez que o desejo foi projetado com verdade, sensibilidade e coerência, ele precisa ser liberado. Não se volta para conferir, não se retorna para refazer, não se vigia o resultado. O erro mais comum acontece justamente aqui. A pessoa projeta algo e, em seguida, retorna mentalmente ao desejo para checar, ajustar ou repetir, quase sempre a partir da ansiedade. Esse retorno quebra a coerência do estado interno e transforma a projeção em controle. Aquilo que antes era criação passa a ser vigilância. Por isso, depois de arquitetar o futuro com verdade, o próximo passo é soltar completamente. Um exemplo cotidiano ajuda a entender. Imagine alguém que projeta uma conversa importante, um encontro ou uma oportunidade. Quando essa pessoa visualiza a situação com calma, sentindo segurança e abertura, e depois segue a vida sem revisitar a cena o tempo todo, o corpo se mantém regulado. As ações se tornam mais naturais. As respostas surgem com mais fluidez. Quando, ao contrário, ela volta repetidamente à cena para corrigir mentalmente, o corpo entra em alerta e o comportamento muda, mesmo sem perceber. Para que você experimente isso de forma simples e segura, proponho agora um exercício prático. Imagine uma situação muito simples. Não defina exatamente o que é. Apenas veja você recebendo um presente, um gesto de carinho, algo simbólico, pequeno ou grande, não importa. Veja alguém lhe entregando esse presente com amor, com verdade. Sinta a alegria de receber e permita que essa sensação se expanda no corpo. Não defina quem entrega, não defina o que é. Apenas viva a emoção de receber algo bom. Faça essa projeção com o máximo de sensibilidade possível. E então, solte. Não volte a pensar nisso. Não revise a cena. Não tente melhorar a imagem. Apenas solte. O universo vai se organizar para lhe dar o que você projetou. Daqui a alguns dias, volte aos comentários e compartilhe o que aconteceu. Para algumas pessoas, a resposta surge rapidamente. Para outras, leva um pouco mais de tempo. Mas quando esse processo é feito com honestidade emocional, todos acabam sendo surpreendidos de alguma forma. Não necessariamente do jeito que a mente imaginou, mas de um modo coerente com o estado que foi emitido. Este capítulo encerra um ciclo importante. No próximo vídeo, vamos falar sobre algo decisivo para que tudo isso funcione de forma limpa e consistente. O cuidado com os pensamentos. Nem todo pensamento merece atenção. Nem toda imagem mental deve ser alimentada. Saber o que sustentar e o que deixar passar é o que impede que o processo se sabote no meio do caminho. Se este conteúdo fez sentido para você, deixe um like e escreva nos comentários o que percebeu. Ou compartilhe com alguém que esteja precisando desse entendimento agora. Isso ajuda o canal a alcançar mais pessoas e também reforça, e me invoca mesmo, o compromisso com essa jornada. Se inscreva no canal para seguir conosco nos próximos vídeos. O arquiteto quântico continuará guiando esse processo passo a passo, com profundidade e clareza. Nos vemos no próximo vídeo.